Voltemos ao nosso palco. Viena, cafés iluminados, vozes que discutem a grande questão do século. Já vimos que, para Böhm Bawerk, os juros não são um roubo, mas o preço natural do tempo. Agora, vamos avançar para o debate mais inflamado de sua carreira, a refutação de Karl Marx e da famosa teoria do mais-valor. O embate com Marx, Karl Marx acreditava que todo lucro era, em essência, exploração. Para ele, o trabalhador recebia apenas parte do valor que produzia. O restante, a mais-valia, era apropriado pelo capitalista. Era uma narrativa poderosa, capaz de incendiar corações e inspirar revoluções. Böhm Bawerk não fugiu do desafio. Em seu livro Karl Marx and the Close of His System, ele argumentou que Marx cometeu um erro central, confundiu o fenômeno natural dos juros com um suposto roubo. Ele mostrava que o capitalista não enriquece porque paga menos do que o trabalho vale, mas porque antecipou recursos e assumiu riscos. Enquanto o trabalhador recebe seu salário imediatamente, o investidor espera. Ele injeta poupança, espera o processo produtivo e esse tempo tem valor. Perguntem-se, se os juros fossem apenas roubo, por que trabalhadores também poupam e investem? Porque até cooperativas de operários cobram juros quando emprestam entre si. A explicação de Böhm Bawerk é simples e elegante. Juros são uma consequência da preferência temporal universal, não da posição social. Capital como produção indireta. Retomemos a ideia de produção roundabout. Quanto mais longo e complexo o processo, maior a produtividade final. Imagine a diferença entre colher trigo com as próprias mãos e investir anos para construir uma colheitadeira moderna. O primeiro método dá resultado rápido, mas limitado. O segundo exige espera, planejamento e poupança. Porém, o salto de produtividade é gigantesco. Esse princípio é o que explica o crescimento de civilizações inteiras. A Revolução Industrial, os grandes portos, a construção de estradas de ferro, todos foram atos de coragem intertemporal. Pessoas que decidiram abrir mão do consumo presente para criar estruturas que só renderiam frutos no futuro. Hoje vemos o mesmo em setores de tecnologia de ponta. Empresas de biotecnologia podem investir décadas em pesquisa antes de ver lucro. Investidores de risco aplicam capital sem garantia de retorno. Eles não exploram ninguém, estão comprando tempo futuro. O poder transformador da poupança Böhm Bawerk via a poupança como virtude civilizacional. Sem poupança não há capital, sem capital não há crescimento. Observe sociedades em que o consumo imediato domina. Elas têm dificuldade em sustentar grandes obras, infraestrutura e inovação. Por outro lado, países e indivíduos que cultivam o hábito de poupar constroem a base para a prosperidade duradoura. Ele não pregava avareza, mas visão. Poupança não é guardar dinheiro por medo, é canalizar recursos do presente para oportunidades do futuro. E aqui deixo uma pergunta: quanto do que você ganha hoje é investido em algo que só trará frutos daqui a 5, 10, 20 anos? Essa é uma decisão não apenas financeira, mas moral, uma escolha de como você enxerga o tempo. Do século XIX ao XXI, paralelos surpreendentes, pode parecer que falamos de uma era distante, mas as ideias de Böhm Bawerk brilham nos desafios atuais. Startups de tecnologia. Quantas vezes ouvimos sobre empresas que passam anos queimando caixa antes de lucrar? Investidores, funcionários e fundadores aceitam esse risco porque entendem o valor do capital de longo prazo. Infraestrutura global. A construção de hidrelétricas, redes de internet, exploração espacial, tudo isso é produção roundabout. Requer décadas de paciência e financiamento. Mercados financeiros modernos. Cada título de dívida, cada investimento em bolsa é um contrato de preferência temporal. O investidor abdica do consumo presente em troca de retorno futuro. Böhm Bawerk, se vivesse hoje, veria no venture capital ou nos fundos de pensão a confirmação mais clara de sua teoria. Risco, incerteza e recompensa. Outro ponto essencial, o risco.
Quando alguém empresta ou investe, não só renuncia ao presente, também assume incerteza. A empresa pode falir, a safra pode quebrar, a moeda pode perder valor. Os juros, portanto, também incorporam um prêmio pelo risco. Não é apenas o preço do tempo, mas o preço da incerteza do futuro. Essa visão ajuda a entender por que taxas de juros variam entre países e períodos. Sociedades estáveis, com instituições sólidas, tendem a ter juros mais baixos, o risco é menor. Em contextos turbulentos, o juro sobe para compensar a insegurança. Uma história de ferro e paciência. Permitam-me contar outra narrativa real. No final do século XIX, o Império Austro-Húngaro planejava expandir sua malha ferroviária. Eram investimentos de décadas, exigindo quantias colossais. Böhm-Bawerk, como ministro das Finanças, defendia disciplina. Não se podia simplesmente imprimir moeda ou contrair dívidas sem critério. Ele dizia: cada ponte, cada trilho é fruto de capital acumulado. Se gastarmos sem poupar, construiremos hoje, mas à custa de amanhã. Essa postura, prudente, quase estoica, lhe rendeu críticas políticas, mas também consolidou sua reputação de estadista. O tempo como juiz supremo. A lição que atravessa a obra de Böhm-Bawerk é clara. O tempo é o fator mais poderoso da economia. Quem antecipa e investe colhe frutos multiplicados. Quem consome tudo no presente permanece estagnado. Isso vale para famílias, empresas e nações. A paciência, a capacidade de esperar, é talvez o ativo mais valioso que uma sociedade pode ter. Nesta segunda parte, exploramos a crítica devastadora de Böhm-Bawerk, a teoria do mais-valor de Marx, a centralidade da produção indireta, a virtude da poupança e o elo entre capital, risco e paciência, parâmetros modernos, de startups a fundos de pensão, que confirmam essas ideias. Na próxima parte, mergulharemos em como essas noções de capital e juros influenciam o crescimento econômico global, moldam políticas públicas e se conectam à própria noção de progresso humano. Até lá! Nos vemos na terceira parte dessa jornada. Um abraço.